Vamos falar agora dos passos para se montar uma ficha técnica. A primeira coisa que veio à mente é o seguinte: quando é que eu tenho que fazer a ficha técnica? Normalmente, a ficha técnica ela é desenvolvida, ela é montada pela primeira vez quando é um produto novo. Então, para se fazer um produto novo, ele segue os seguintes critérios. Então, vamos lá. Primeira coisa, coletar as informações dos materiais que compõem o produto. É lógico, eu tenho que produzir um determinado produto, né? Então eu tenho que ver todos os materiais que vão participar da montagem desse produto, né? Então, esse material eu faço internamente ou eu simplesmente compro e depois eu monto? Ou seja, então eu tenho que descrever todos os materiais. O segundo passo é a quantidade de material e a unidade desses materiais que eu vou utilizar para se fazer esse produto. Então, por exemplo, a partir do momento que eu sei que eu vou usar uma pilha, eu tenho que definir primeiro qual que é a pilha. É o AAA ou AA e assim sucessivamente. Qual é o tipo de pilha? Segundo, qual é a quantidade que eu vou utilizar para se fazer um produto? Sempre quando a gente fala em ficha técnica, a gente está se referindo a uma relação unitária. Agora, é lógico, tem empresas que de repente eles fazem o quilo de determinado produto, né? No caso de grampo, eu faço grampo, eu vendo por quilo. Então, a base é o quilo. Então, eu vou montar a minha ficha técnica com a base unidade quilo, e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que eu já levantei a matéria-prima, já levantei as especificações dessa matéria-prima, e, logicamente, os próximos passos é entender o seguinte: quais são os outros acessórios que compõem esse produto? Ou seja, aí eu já estou falando do tipo de plástico que eu vou envolver esse material, aí eu estou falando de alguns acessórios, de algumas partes que vão compor o todo, né? Feito isso, o próximo passo é fazer o quê? Listar esses materiais, arranjando-os pela estrutura que compõe o produto. Quando eu digo arranjando-os, é ordenando conforme a sequência de utilização dos mesmos. Então, se eu estou fazendo um determinado produto, eu tenho algumas operações, e essas operações, em cada operação, é agregado um determinado produto, uma determinada matéria-prima e assim sucessivamente. Então, é importante que a gente consiga isso. E quando eu estou falando de processo, aí nós vamos entrar logo no aspecto de tempo de execução, tá? Então, eu peguei essa matéria-prima, e o que eu vou fazer essa matéria-prima? A área de custo, normalmente, a primeira coisa que ela vai fazer é a formação do preço do produto. A quanto eu vou vender esse produto? É lógico que existem diversos fatores de qual vai ser o preço de venda, mas o que nós estamos nos referindo aqui é qual é o custo de produção para ser feito. Isso é o que a área de custo tem que fazer para levar isso para a área comercial ou para a direção, e lá eles vão definir um preço. A partir do momento que eu tenho uma base, quanto me custa fazer, fica fácil de mencionar um preço, logicamente aplicando fatores e assim sucessivamente. Mas o ponto base é esse: quanto me custa? Então, a área de custo vai coletar todas essas informações e vai colocar numa planilha, né? Feito isso, ela vai transportar todos esses valores para esse formulário, que na realidade é o da ficha técnica. Esse formulário da ficha técnica, que normalmente é um sistema, tem empresas que, logicamente, ele utiliza fichas Excel ou algo semelhante, mas uma empresa que tem um MRP, basicamente essa ficha técnica ela tem que estar inserida nesse processo. Por quê? Porque o bom planejamento, como nós já falamos lá atrás, ele vai ter como parâmetro a ficha técnica para poder saber quanto que eu vou ter que comprar de determinadas coisas, determinado material, a partir do princípio que eu tenho uma demanda de X. Se eu tenho uma demanda de X, eu sei, de acordo com o que a ficha técnica diz que eu vou consumir de cada material, eu vou poder dimensionar o que eu preciso comprar. Então aí já começa um bom planejamento, é ter uma boa ficha técnica, tá? Bom,
Próximo passo é fazer o alinhamento dessa ficha técnica conforme os parâmetros da área de qualidade de qualquer empresa. Então, o que seriam esses parâmetros? Qual que tem uma numeração, ele vai ter uma revisão. Por que revisão? Revisão, sim, toda vez que o produto sofrer um upgrade, sofrer uma alteração técnica, sofrer qualquer modificação, logicamente, eu vou ter mais ou menos produto, mais ou menos matéria-prima, ou um processo diferente. Logicamente, eu tenho que ter tudo isso bem ajustado. Então, essa revisão. Logicamente, a ficha técnica é interessante, ela tem uma foto do produto, né, enquadrado em vários ângulos e assim por diante, e os registros dessas alterações desde o início. É importante quando você fala de versão. Você tem lá a revisão número 3, número 4, número 5 e assim sucessivamente. Por quê? Porque cada uma vai ter também um desenho do produto e assim por diante, tá? Outra coisa, toda ficha técnica é importante que a partir do momento que tiver montado, tiver fechado, tem que ter uma assinatura. É bom ter uma assinatura da pessoa da parte de custos, é bom ter o da área de engenharia, quais são os materiais, ou seja, as pessoas que montaram a ficha técnica, que participaram desse processo. O próximo passo é fazer com que apresentar essa ficha técnica formatada para ser feita a revisão junto ao processo produtivo. Uma coisa é fazer a ficha técnica, montar, estruturar. Outra coisa é, eu tenho que fazer um lote para verificar se aquilo que nós planejamos é exatamente o que vai acontecer. Porque existe muitas vezes perda de material, o quanto que vai se perder ou não. Então, tudo isso é nessa avaliação que você faz quando você vai para a fábrica, que você vai fazer o operacional, é que você vai ter essa visão se aquilo que projetou é exatamente o que vai acontecer ou eu tenho que colocar um fatorzinho a mais porque eu tenho uma perda aí no processo, tá? E, logicamente, inserir a ficha técnica no sistema informatizado. Eu coloquei aqui se tiver, mas normalmente, hoje em dia, é difícil você ver uma empresa que não tenha pelo menos essa base, quando a gente fala de custos, módulos de produção, fazer o MRP. Hoje, praticamente, quase todas as empresas já têm esse processo, né? E, logicamente, toda vez que já tiver tudo parametrizado, como eu já falei, tem que ter a assinatura de todo mundo. Todo mundo tem que ser responsabilizado, né? Se deu o preço errado, por quê? Deu um preço errado porque eu coloquei uma quantidade errada. Se eu planejei mal, foi porque a ficha técnica está errada. Então, essas versões têm que estar assinadas, todo mundo tem que participar desse processo e assim por diante. Todos precisam assinar essas informações. E, logicamente, eu tenho que ter um controle rígido, guardado dentro da empresa, para que todas essas alterações ou qualquer solicitação que venham a calhar, principalmente agora, quando nós estamos falando do bloco K, hoje em dia o governo está muito mais em cima das empresas, no sentido de ter as informações concretas, ou seja, quanto que entrou de matéria-prima, quanto produto eu fiz, quanto sobrou de matéria-prima. Se eu tenho o bloco K, eu consigo preencher tudo isso, eu consigo avaliar se as coisas estão coerentes ou não, né? Então nós temos que pensar justamente isso. A partir desse princípio, aí nós temos o quê? O próximo passo, que seria a parte de custo. O que eu vou ter que fazer com todas essas informações? Então, nós temos aqui a emissão da ficha técnica e a responsabilidade da área de custo nas empresas. A correção da estrutura, a importação dos dados. Quando eu vou fazer o fechamento de custo, eu já tenho como plano o que a ficha técnica diz que é. Outra coisa é o realizado. Tem empresas que muitas vezes eles não fazem o custo real, e aí ele fica se balizando apenas pelo custo padrão. E quando eu uso pelo custo padrão, o custo padrão está balizado pela ficha técnica, que é um custo standard, tá? De qualquer forma, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar no fechamento de custo entender se aquele consumo de matéria-prima ela foi coerente com o consumo de matéria-prima real. Pelo menos esses parâmetros básicos aqui, a área de custo precisa fazer, mesmo se ela não faz a apuração do custo real por ordem de produção, por processo, ou qual é o modelo de custeio que, porventura, ele esteja fazendo. E, logicamente, né, fazer todas essas coletas de dados e apresentar as críticas e as aprovações
do fechamento contábil e assim por diante. Bom, pessoal, eu passei um resumo aqui da importância que é a ficha técnica. Cabe a nós, sempre quando nós formos montar uma ficha técnica, estar muito bem embasado e muito bem estruturados, tá? Para que a gente possa ter o melhor desempenho possível com a ficha técnica.